R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Na Libertadores, o Santos vai pegar o Boca e o Corinthians vai pegar o Peñarol na Copa Sul-Americana. Então, pisaram no freio. O Corinthians levou a melhor. 2-0, Zé, boa noite. Boa noite, primo, né? Meu xará, boa noitezinho, boa noite, senhor Sormani, boa noite, amigos e amigas fãs de esportes. Sem dúvida, né, Edu? Agora fica xará ou Edu, né? Então vai, Edu, ou xará, não, vai, sem dúvida, xará. Foi um jogo em que o Corinthians, as duas equipes, né, jogaram com os times reservas, mas o Corinthians tinha, acho que um pouquinho mais de experiência no meio campo, alguns jogadores que fizeram ali a diferença e o Santos com alguns problemas, né, depois da expulsão do zagueiro. O Ariel Roland, eu acho que ele insiste numa questão, mas ele tem que entender o material humano que ele tem nas mãos em determinados jogos, né? Mas acho que valeu. O Santos tem uma parada duríssima na próxima terça-feira, né? Eu acho que joga aí, não vou dizer a classificação, mas joga muito daquilo que pode ser a Libertadores para o Santos, o futuro da Libertadores para o Santos. E o Corinthians, eu entraria com o time titular, viu? Porque o Corinthians, o próximo jogo é só na quinta-feira, pelo menos um ou outro jogador ali para dar um pouquinho mais de ritmo, para entender como é que tá, como é que eles estão jogando, mas foi a opção do Mancini, né? E o jogo o Corinthians ganhou, mas deixa um pouco a desejar também, né? Os jogos estão ruins, a qualidade técnica tá muito abaixo daquilo que a gente espera. É isso, o Corinthians vai a campo só na quinta-feira, né, contra o Peñarol, mas é jogo importante porque só se classifica o primeiro do grupo, né? E o Corinthians só empatou com o River Plate do Paraguai, mas pelo menos ganhou do Corinthians, dá para dar uma recuperação aí pro Wagner Mancini. Agora, e do lado do Santos, Sormani, pode abalar um pouco, porque faz tempo, desde a vitória contra o São Lourenço, quando o time se classifica para a fase de grupos da Libertadores, que o Santos não joga bem, né, Sormani? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite pro Zé Elias, pro Zinho, pro fã do esporte. É verdade, desde aquela partida que o Santos venceu na Argentina por 3-1, o Santos não jogou mais um futebol convincente. E para piorar, dos últimos, eu até anotei aqui, dos últimos 7 jogos, o Santos só venceu essa partida, foi contra o São Lourenço. E sofreu nesse período 7 gols no Campeonato Paulista. Ele tem 7 gols marcados, sofreu 15 e tem um saldo negativo de 8. É a pior defesa do campeonato ao lado do São Caetano, com 15 gols sofridos. Volto a dizer isso. São 3 derrotas seguidas. A batata está assando lá para o Ariel. E temos aqui 2 companheiros que... o Zé Elias e o Zinho, que não... Eles não apreciam muito o treinador estrangeiro. Já percebi isso nos comentários dele. Né? Não sei se é bem por aí mesmo, mas eles não gostam. Mas nesse caso aí do Ariel, as críticas procedem. Eu até estava apurando aí a multa do Ariel em caso de demissão, 4 salários mínimos no primeiro... 4 salários dele, né, no primeiro ano, 3 salários no segundo e 2 salários no terceiro. O Santos joga mal, não convence, mais uma apresentação pífia, mais uma apresentação patética do Santos, jogou num 5-3-2, perdeu o meio campo consequentemente, porque a ideia dele, não sei se do Ariel a ideia era 3 zagueiros, 5 jogadores no meio campo e 2 na frente,
mas esses dois laterais, os dois meninos da beirada, jogaram recuados, se alinhando aos 3 zagueiros. Então o Santos ficou com 5 atrás, 3 no meio campo e 2 na frente. Consequentemente, perdeu o setor nobre de um time de futebol, foi dominado pelo Corinthians e a vitória corintiana foi mais do que merecida. E se tivesse apertado um pouquinho mais, talvez o Corinthians tivesse goleado. 2-0 no primeiro tempo, aí tirou um pouco o pé no segundo. Daqui a pouco a gente volta a falar, Sormani, sobre Copete na lateral esquerda. O Copete é o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, joga como atacante. Ele está voltando depois de Covid, vai ter uma história de renovação, mas é assunto para daqui a pouquinho. Como lateral direito, Edu. Pro nosso... Terminou começou na esquerda e foi para a direita, né? Terminou como lateral direito. Mas a gente já fala mais sobre isso. Deixa eu dar boa noite também para o nosso tetracampeãozinho. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Muitos garotos em campo nessa época. Dureza. Os times vão colocando o que podem em campo. Os treinadores tentando achar soluções para sair desse período aí de muitos jogos, né? E é o que temos para analisar, né, Zinho? Então, um clássico esvaziado, mas ainda assim um clássico Santos e Corinthians, amigo. Boa noite. Muito boa noite, Edu Elias, Zé Elias. Que dupla, hein? Parece aquela dupla sertaneja. Zé e Edu. Zé e Edu Elias. Muito bom, muito bom. E é uma dupla muito competente. Eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com vocês. E o meu parceiro Sormani, de muitos programas, né? Tenho aprendido sempre com o Sormani, com a turma toda, né, da antiga do jornalismo. Isso é muito bom, isso é muito legal, né? E eu sempre aproveito muito, né? Quando eu era jogador, eu aproveitava também. Joguei do lado do Zico, do Júnior, dos caras mais cascudos, a gente vai pegando tudo, né? Então, nessa função de comentarista também. Olha, assim, a gente estava debatendo, falando aqui, conversando em off sobre essa sequência de muitos jogos, que não é só a exclusividade de um clube ou outro. A maioria está sofrendo com isso, aí a qualidade baixa, não tem jeito, a gente tem que dar esse desconto, a qualidade técnica, a organização de time, porque você muda toda hora o time, aí a gente vê equipes como o Clássico, né? Não é uma equipe que está sendo repetida toda hora, ou quando se repete alguns jogadores já é com outros, e aí não tem uma sequência de treino, porque com tantos jogos você treina menos também, isso tudo influencia para baixar o nível técnico, a qualidade de jogo, o desgaste físico, várias situações que faz com que a gente veja jogos de um nível razoável, né, para não ser tão exigente. Vou te falar que alguns jogos eu assisto por ofício da profissão, que eu tenho que assistir para comentar aqui no programa, mas é doído. Com todo respeito, eu fui um ex-jogador, não estou desrespeitando os jogadores, mas é doído. São alguns jogos difíceis de assistir. Porque, por todos esses fatores que eu falei aqui, contribuem para que o rendimento baixe. Nós vemos até bons jogadores, tem bons jogadores aí, boas surpresas, mas sem uma organização fica difícil. E foi assim o jogo. Um clássico que a gente sabe da rivalidade que tem. Eu trabalhei como gerente de futebol no Santos, sei como é encarado esse clássico, principalmente quando eu estava no Santos, eu não trabalhei no Corinthians. Mas vence o Corinthians, quebra aí um tabu, muito tempo, se não me engano são 7 jogos, o Sormani pode me ajudar, isso. Que não vencia, então desde 2014, na Vila Belmiro, desde 2014, então para o corintiano ele está comemorando isso, pela rivalidade. Dá um alívio, vamos dizer assim, para o Mancini, porque entrou pressionado, a verdade é essa, como o Sormani falou, agora fica a pressão maior do lado do treinador do Santos, o Ariel Holan, né? E ele tem um joguinho mais ou menos no meio de semana, né? Mais ou menos, nada difícil. Imagina a pressão. Então ele tem que trabalhar com isso, guardar os seus jogadores, os melhores, já perdeu o Soteldo, então tem que recuperar os outros, porque com todo respeito ao Campeonato Paulista, o jogo mais importante é contra o Boca na Libertadores, não tem jeito. Jogo que o Fox Sports vai mostrar, hein? Super terça-feira, temos o Flamengo primeiro em campo, depois o Santos contra o Boca, Palmeiras também na SPN Brasil, os canais esportivos da Disney aí,
com uma super terça-feira, 3 transmissões envolvendo clubes brasileiros nesta terça-feira. Você aí de casa, participa desse Sport Center, hashtag SC Brasil. Rapaziada, já vai escrevendo aqui, ó, Carlos Alberto Silva, homônimo de um grande treinador. Este ano o Santos briga para cair, elenco fraco para brigar pelas competições. Ele briga para não cair. O Palmeiras pode chegar ao 3º vexame. Briga para cair? Acho que foi ele que quis fazer um trocadilho, né? Briga pra não cair, obviamente. Osias Viana, o Palmeiras pode chegar ao 3º vexame. Aí já é meio exagero, né? O Santos é exagero, porque é muito cedo também na temporada, né? Pra cair... Mas é muito cedo, Sormani. Divisão? Não. É evidente que com essa venda do Soteldo, o Santos pagou o Atipato, caiu o transfer ban da FIFA, contratações serão feitas, tá? E o time deve melhorar. Mas se você pegar esse time de hoje e colocar... Esse time, não é só o Palmeiras que está ameaçado em não se classificar, o Santos também no Paulista está ameaçado em não se classificar. Está numa situação melhor que a do Palmeiras, mas também corre risco, pelo futebol que apresenta e pelos resultados que ele não consegue. Esse time no Campeonato Brasileiro é problema. Oi? Não, a gente volta ao tema já. Deixa eu só completar aqui do Osias Viana, que estava dizendo que o Palmeiras pode chegar a um 3º vexame, 12 jogos, 19 gols... pró e 14 contra, levantou aqui o Osias. O começo da Libertadores foi na conta do chá. A gente já fala mais sobre Santos e Corinthians, mas eu te interrompi, Sormani, para chamar o meu xará, Eduardo de Menezes, que acompanhou o clássico na Vila Belmiro com atenção. Eu passei aqui pelo Twitter exatamente para a rapaziada mandar mensagem, viu, Edu? SC Brasil, essa hashtag que você conhece tão bem. Ô xará, e 2 jogadores que nunca haviam marcado no time profissional do Corinthians marcaram os 2 tentos da partida, né? Boa noite. Boa noite, Edu. Já que tínhamos 2 Elias, agora teremos 2 Edus nesse meio de campo jogando de terno, hein? O Zé Elias ali mas o Zé Elias ali na contenção, hein, Edu? O nosso Zinho Armando e o Sormani jogando no meio box to box. Ele gosta de dizer que vai e faz esse bote. Exatamente. Mas olha, meus amigos, boa noite para vocês, boa noite aos amigos do Sport Center. Realmente foi um jogo, se a gente pode olhar assim, nessa circunstância de ausência dos principais atletas, a gente pode olhar que, obviamente, abre espaços para os jovens talentos. E hoje o Corinthians viu um deles chamar muito a atenção, o garoto Raul. Zagueiro, mas que sai muito para o jogo, é canhoto, isso é muito valorizado no mercado, é um zagueiro canhoto de 21 anos. Ele, antes de fazer o gol, ele já tinha tentado ali driblando 2 adversários e batendo, então apareceu como elemento de surpresa. E o detalhe é que o Raul fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, homenageou, né, a irmã dele que faleceu, a Fabiola, faleceu em um acidente no ano passado, mas um quarto aí a foto, dele... Essa é a camiseta que ele fez, uma homenagem muito bonita, né? A família deve ter tido um momento bem especial ali, né? Com essa lembrança. E o Raul é um garoto de 21 anos e marcou depois do 4º jogo dele com a camisa do Corinthians. E aí você falou de um outro atleta que marcou pela primeira vez. Foi o Piton, Lucas Piton, que fez um gol, né, de falta, aliás, o 2º de falta do Corinthians na temporada, né, nessa ausência do futebol brasileiro de gols de falta, né, isso fica evidenciado nessa situação, e o primeiro gol dele. Ainda falando do gol do Raul, me chamou muita atenção a consciência que ele teve, porque ela, bem verdade, caiu no pé esquerdo dele, mas ele deu o tapa tirando, ele poderia ter batido de peito de pé, mas tinha muito, né, estavam muitos adversários na frente dele, e isso poderia dificultar, mas muito consciente, o Raul foi muito bem. Mas antes desse 2º gol do Piton, né, do gol do Piton, o 2º do Corinthians, teve a expulsão do Wellington Tim, que realmente, Edu, daqui a pouco os nossos comentaristas vão falar, mas o Santos, que já enfrentava uma dificuldade, porque o Corinthians estava melhor, ali realmente foi por água abaixo o trabalho, né, proposto pelo Ariel Holan. Ele tentou muito, perdeu até o Bruno Marques machucado. O Corinthians teve uma preocupação em relação ao Cássio. O Cássio foi bater um tiro de meta, ele sentiu uma dor muscular ali e continuou na partida. Obviamente que não seria responsável de permanecer ainda mais num jogo desse, né? Tendo o Peñarol pela frente. Mas chama a atenção. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020.
E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.